Fala galera, eu sou Arthur Melo. E eu sou João Guilherme e nós somos alunos do 8º ano B da Escola Santo Antônio. E hoje vamos fazer um vídeo sobre a obra Capitães de Areia. Um livro tão bom e tão interessante que nós não sabemos por onde começar a falar o quanto incrível esse livro é. E nós pensamos tanto, mais tanto, que decidimos começar por onde o livro começa. Mas com vocês, notícias do nosso Brasil. Esses dois adolescentes foram apreendidos no bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba, pelo Serviço Reservado da Polícia Militar. Esse menor de 15 anos, apreendido hoje, confessou ter participado desse assalto. Uma criança, eu estou falando de criança. Porque no início aqui estava adolescente, né? Uma criança de apenas 12 anos. Tentou assaltar uma lotérica. É a mãe desse pivete aí. Aí você diz, pois bem, é um pivetinho, é? Ele tem 13 anos, é chefe de quadrilha. Assim como essas notícias tão simpáticas, os menores infratores são protagonistas do livro Capitães de Areia, mas de um jeito nunca visto antes. O Jorge Amado é um dos, se não o maior escritor brasileiro do século XX. E eu sei que tem muita polêmica nessa frase que eu acabei de dizer. Mas através de uma indicação da nossa professora Rita, nós percebemos a genialidade desse homem. E é preciso ter muita coragem para defender Jorge Amado, pois muitos acadêmicos e críticos não gostam muito dele, pelo simples fato que ele vendia muito, mas muito mesmo. Quando ele morreu, em 2001, estimava-se que ele havia vendido mais de 20 milhões de livros no Brasil e no mundo inteiro. E a sua obra mais famosa era Capitães da Areia, Que superava obras como Gabriela Cravo Canela, Mar Morto, entre outras das suas grandiosas obras. Esses livros são obras que depois a Globo fez novelas. Isso ajudou a popularizar seu nome. Nenhum outro escritor brasileiro conseguiu fazer uma obra tão grandiosa com apenas um personagem protagonista, o povo brasileiro, que ele compreendia como ninguém. O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado. Como é interessante, né? Ver uma entrevista assim. Verdade. Muita gente dizia, quando ele era vivo e diz até hoje, que sua escrita era muito fácil de ler, pois era muito repetitiva e ele não buscava uma grande profundidade psicológica dos seus personagens, o que era típico dos grandes escritores brasileiros. Então, Jorge Amado, ele era um escritor famoso, popular, porém ele era mediano. Mas o que muita gente não entendia era que isso era meio que uma escolha artística dele. E, na verdade, se você for ver, percebe que os personagens de Jorge Amado, eles não eram muito individuais no sentido de terem nome, sobrenome, uma biografia muito longa e complicada. E eles eram mais parecidos com o povo brasileiro. Um exemplo disso é o livro Capitães de Areia, que retrata a vida de meninos ladrões, meninos de rua, que vivem sozinhos e abandonados nas ruas de Salvador. e que seu nome é Capitães de Areia, pois eles moravam próximo do mar. O que é mais perturbador é saber que essa obra foi escrita nos anos 30 do século XX, ou seja, 80 anos atrás, e perceber que a criminalidade infantil não melhorou nada de lá pra cá. E essa narrativa, talvez seja uma das primeiras a ter feito isso, ela mostra que essas crianças eram capazes de fazer coisas muito graves, como roubos, furtos, esfaquear e até matar alguém. Mas elas não eram malvadas por natureza. Elas eram vítimas do abandono e da miséria urbana. E como falamos antes, esses personagens não têm uma grande individualidade. Eles são mais uma representação dos sentimentos humanos. E podemos defini-los usando poucas palavras, como o Pedro Bala, que é o chefe dos Capitães da Areia. A palavra que define ele é luta, porque além dele ser valente, ele também buscou melhorar para lutar nas revoluções.
E também tem o pirulito, que ele tem vocação religiosa, mas ele só descobriu isso com a ajuda de um bondoso padre chamado José Pedro. E a palavra que define o pirulito é Deus. Temos o sem perna, o menino manco, triste e revoltado. A palavra que define ele é ódio, tanto do mundo quanto de si mesmo. E também temos o gato, o vigarista, o conquistador. E na minha opinião, a palavra que define ele é malícia. Por fim, temos a Dora, a única menina do grupo. As palavras que representam ela são palavras que se referem à feminilidade, como mãe, esposa e irmã. E também tem outros inúmeros personagens com grandes histórias pessoais, mas o livro é ligado para uma única trama e uma mensagem bastante otimista, né, Guilherme? Pois é. E essa mensagem é que o fim da miséria e da exploração dos pobres é possível através da luta e da revolução. E Jorge Amado, ele era comunista e até se candidatou a deputado federal. E nos anos 30 foi um dos seus anos mais militantes. E algo que é curioso é que a literatura de Jorge Amado, ela era muito marcada pela religião. Porém, apesar disso, ele era ateu. Ateu e comunista, é uma combinação que não foi muito aceita na época, né? Pois é, Arthur. Não foi aceita nem pela responsável sociedade brasileira dos anos 30, nem pelo governo de Getúlio Vargas, que em 1937 se autoproclamava como uma ditadura, chamada de Estado Novo. E ninguém gostou de Capitães de Areia, da mensagem revolucionária que ele passava, da mensagem comunista. E Jorge Amado sofreu grandes consequências. Mas apesar disso, ele nunca perdeu a fé no povo brasileiro. Eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu me vi preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública pelo Exército, os militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da fogueira em torno de Capitães de Areia e de outros livros meus, no ano de 37. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. Foram 808 exemplares queimados em praça pública de Capitães da Areia, em 1937, em Salvador. E depois desses 808 exemplares, vieram milhares e milhares. Isso só mostra o quão importante o livro foi. Pois é, independente da filiação política que você venha ter, não muda o fato de que esse livro foi muito importante por mostrar uma visão diferente de um problema que muitos achavam que não tinha solução, que é a infância abandonada, algo que está presente até nos dias de hoje. E ainda bem que temos o livro Capitães de Areia, né? Porque se fosse só depender do jornalismo, esse seria só mais um programa de polícia. E esse foi nosso vídeo. Obrigado por assistir. O que é mais perturbador é ver que essa obra foi escrita... Poxa, gaguejei muito. Mas, no final de tudo, o livro ele é guiado para uma única trama, que tem uma mensagem bastante otimista. Que o fim da... Calma, deixa eu ver. Como é interessante, né? Ver uma entrevista assim. Verdade. Muita gente dizia, quando ele era vivo e diz até hoje, que sua escrita era muito fácil de ler, pois era muito repetitiva e ele não buscava uma grande profundidade psicológica. Do problema que muitos acham que não tem solução, que é a infância abandonada. E depois desses 808 milhares de exemplares, vieram milhares e milhares. E esse livro... Por que a Gassara fez isso?